90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, Camila. Opa! Fala, galera! Mais um tempinho aqui de aula, mas agora com uma questão um pouco diferente, um outro foco, porque agora, né, nesses dois próximos tempos, nesse e no próximo, às 6h30, a gente vai focar em resolver questões para a segunda fase da Unicamp. A gente resolveu várias questões na semana passada, né? A gente ficou 2 tempos também falando de Unicamp e hoje a gente continua nessa proposta. A gente continua fazendo aqui questão da Unicamp. São umas questões discursivas, algumas questões bem mais pesadas, né? Do que a gente fez aí nos 2 primeiros tempos da USCE, né? A Unicamp é uma prova muito bem feita. As questões são muito maneiras, mas elas exigem bastante do aluno. Tem muita interpretação de gráfico, de tabelas, de conhecimentos um pouco mais específicos. Não é uma prova fácil, tá? É uma prova que vocês estão super preparados, mas precisa ler com calma, precisa interpretar com calma, precisa pensar bastante nos conteúdos que vocês aprenderam ao longo do ano, tá? Não é uma prova tão bate-pronto, tipo o SE, o ERJ, que você lê a questão rapidinho e já tá resolvendo. Não, tá? São questões longas, envolvem muita interpretação, muito conteúdo, muito gráfico, muita tabela. Então vamos com calma. Vamos lá. Questão 1. Já é logo aqui uma questão de planta com gráficozão aqui pra gente interpretar. Como parte do complexo ecossistema terrestre, as espécies vegetais... Deixa eu só tirar esse papel aqui que tá na minha frente. Eu que deixei. As espécies vegetais devem responder ao aumento da concentração de dióxido de carbono, CO2 atmosférico. Todavia, respostas diferenciais ao aumento da concentração de CO2 são esperadas em função do metabolismo fotossintético. Ok, faz sentido. A gente sabe que as plantas usam o CO2 para produzir glicose na fotossíntese. Nas figuras abaixo, as variações relativas da fotossíntese, painel A, e a abertura dos estômatos, painel B, em função do aumento da concentração de CO2 atmosférico, são apresentadas para 2 espécies. Desce um pouquinho para mim, Racine. Deixa eu conseguir ver os eixos. Isso. Observe que a fotossíntese máxima da espécie 2, aqui ó, a taxa máxima da espécie 2 é metade do valor máximo da espécie 1. Dá pra ver isso? A metade. Aqui a taxa máxima da espécie 2 vale 50, enquanto a taxa máxima da espécie 1 vale 100. E que a abertura estomática máxima, tá, é igual nas 2 espécies. A. Considerando que a fotossíntese pode ser expressa, desce um pouquinho, Racine, como uma reação enzimática de carboxilação, qual espécie possui enzima fotossintética com maior afinidade pelo substrato CO2? Justifique sua resposta.
Então, a primeira parte da Unicamp, a letra A, ela está trabalhando com a taxa de fotossíntese, tá? Tá trabalhando ali com a questão das enzimas da fotossíntese, quem tem mais afinidade pelo CO2. Ok. Então, a gente na letra A vai pensar só nesse gráfico A, tá? Observa o seguinte, para a gente comparar qual das duas espécies tem maior afinidade pelo CO2, a gente precisa pegar a mesma quantidade de CO2, concorda? Para a gente comparar essas duas espécies de forma justa, a gente precisa olhar a taxa de fotossíntese delas na mesma concentração de CO2. Então, vou pegar uma concentração aqui de CO2, sei lá, de 600 ppm de CO2. Observa que quando a gente tem ali uma concentração de 600 de CO2, a espécie 2 tem uma fotossíntese próxima de 50, enquanto a espécie 1 já está ali na taxa máxima de 100. Você pode pegar outro valor também, ó. Numa concentração de 200, a espécie 2 tem uma taxa de fotossíntese ali perto de 25, tá? Enquanto a espécie 1 já tem uma taxa de fotossíntese acima de 75%. Percebe? Então, a espécie 1 tem uma afinidade pelo CO2 muito maior, né, gente? Na mesma concentração de CO2, a espécie 1 tem uma taxa de fotossíntese bem mais elevada. O que significa que ela se liga, as enzimas ali reagem com muito mais facilidade àquele CO2 do meio. Show? Então, a enzima, né, a espécie que tem maior facilidade, maior afinidade pelo substrato. Vamos responder aqui questão 1. Letra A é a espécie 1. Pois, na mesma concentração de CO2, isso é importante, eu tenho que olhar na mesma concentração de CO2. Acima de 0, tem que sair do 0, né? A taxa de fotossíntese, ou seja, o uso desse CO2, né, é maior na espécie 1 do que na 2. Ou seja, na mesma concentração de CO2, a espécie 1 está usando muito mais esse CO2 para fazer fotossíntese. A espécie 1 está usando muito mais esse CO2 para fazer fotossíntese do que a espécie 2. Então, ela tem uma afinidade muito maior por ele. Agora, vamos de letra B, que provavelmente vai ser sobre o gráfico B. Vamos lá. Qual a principal função dos estômatos? Já vamos parar aí. Estômato, para quem não lembra, da semana passada, a gente revisou isso. São aqueles buraquinhos que ficam na folha das plantas, né? Quando a gente olha a folha de uma planta, ali existem buraquinhos microscópicos. Buraquinhos por onde o CO2 entra, para elas fazerem fotossíntese, e por onde a água sai por transpiração, tá? Então, a função dos estômatos, né? A abertura dos estômatos permite a entrada, né? A captação de CO2. Permite a entrada de CO2 para fotossíntese. Só que lembra, gente, que quando o estômato abre para o CO2 entrar, ó, vou deixar a colinha aqui para a gente lembrar. Quando o estômato abre para o CO2 entrar, as plantas, elas perdem água por transpiração. As plantas suam, elas transpiram pela folha, tá? Então, a função do estômato é permitir a entrada de CO2 para fotossíntese. Vamos lá que tem mais coisa nessa letra B, hein? A eficiência do uso da água pelas plantas, calculada pela relação entre a fotossíntese e a abertura estomática, é um critério para selecionar plantas tolerantes à falta de água. Em uma atmosfera de 800 ppm de CO2, qual espécie
teria maior eficiência do uso da água? Justifique. Galera, ele está pensando em espécies que toleram a falta de água. Pensa no seguinte, ó. A 800 ppm de CO2, a espécie 2, que é a branquinha, ela abre menos o estômago do que a espécie 1. Se a espécie 2 abre menos o estômago, significa que ela perde menos água. Se ela perde menos água, ela é muito mais resistente à desidratação. Ela tolera muito mais a falta de água no meio. Show? Tranquilo, gente? Cadê? Então, Gui, eu não preciso botar sobre permitir a transpiração, tá? Porque ele tá falando exatamente da principal função. Sacou? A principal função do estômago é permitir a entrada de CO2 para fazer fotossíntese. Como entra o CO2 e acaba saindo água. Mas sacou por que eu limitei ali a captação do CO2? Porque ele me pede a principal. Ele tá me guiando que ele quer uma grande função. A grande função é a captação do CO2, tá? Então, a espécie que tolera mais a falta de água é a espécie 2. Pois, na concentração de 800 ppm de CO2, esta espécie tem a menor abertura estomática, o que reduz a perda de água pela transpiração. Tranquilo, galera? Não precisa printar agora, se vocês quiserem, porque como a gente vai fazer a questão 2, eu posso tentar apertar ela aqui, para vocês printarem em uma só, tá? Fiquem tranquilos em relação aqui. Ó, Débora mandando aí que tá voltando aqui pro YouTube pós-ENEM, porque eu tava morrendo de saudade das minhas aulas. Beijo, Débora, espero que você tenha feito aí um excelente ENEM, tá? Esteja descansando, esteja tranquila, pegando gás aí, né? Pra recomeçar, voltar em 2023, seja lá qual for o seu plano, também no aguardo do SISU. Então a gente tá naquele momento, né? Que é sempre muito difícil de decidir o que a gente vai fazer em 2023, como é que vai ser a nossa vida em 2023, tem que esperar o SISU, não tem jeito. Mas pelo menos a gente já tá aí recuperando um pouquinho do gás. Espero que você esteja descansando, porque qualquer que sejam os planos que aparecerem aí, você vai estar preparada, tá? Show de bola? Essas questões podem cair, tá? Em ambas as provas, primeira ou segunda fase, mas assim, estou fazendo questões aqui nível de segunda fase, tá bom? Da Unicamp. A ideia hoje aqui, nesses 2 tempos, é trabalhar mais um nível de segunda fase mesmo. Vamos lá, Racine, vamos de 2. Questão 2. Opa! Aí. Questão 2, uma questão que vai focar um pouquinho em sistema respiratório. Tanto do ser humano, quanto de outros animais ali, né? No reino animal. A queima de biomassa causa intensa produção de poluentes atmosféricos, entre os quais podemos incluir o material particulado. Quanto menor for a partícula, mais ela conseguirá penetrar profundamente no sistema respiratório, chegando aos alvéolos pulmonares. Pesquisadores observaram que a exposição ao material particulado com diâmetro menor do que 10 PM10 está associado com danos do DNA das células pulmonares. Se tiver um diâmetro menor do que 10 ali, partículas, né, 10 micrômetros, vai estar associado já a danos no DNA. Tá. A.
Cite duas estruturas do sistema respiratório que compõem o percurso do ar entre a cavidade nasal e os alvéolos pulmonares em humanos. Vamos começar daí. Cara, ele quer duas estruturas que estão presentes entre o nariz e o alvéolo pulmonar. Gente, você pode citar qualquer estrutura desse caminho do ar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou relembrar todas as estruturas por onde o ar passa. E aí você escolhe duas, tá? Então lembra, gente. O ar, deixa eu botar aqui a letra A. O ar, ele entra pela cavidade nasal. Show, entrou pelo nariz. Do nariz, ele vai primeiro para a faringe, que é comum ao sistema digestório e respiratório. O ar e o alimento entram na faringe. Só que o ar, ele vai para a laringe depois. Da laringe, ele segue para a traqueia, que é isso aqui que a gente sente no pescoço. A traqueia vai se ramificar em dois brônquios. Um brônquio que entra no pulmão direito, um brônquio que entra no pulmão esquerdo. Então, entrou no pulmão. Dentro de cada pulmão, os brônquios eles vão ficando cada vez menores, formando os bronquíolos. E cada bronquíolo termina ali num alvéolo pulmonar. Ele pediu para citar só duas estruturas, tá? Mas eu botei o caminho todo do nariz até o alvéolo para vocês poderem escolher. Calma que ainda não acabou a letra A, tá? Ele quer, considerando o ciclo celular, explique como a exposição ao PM10 pode promover o desenvolvimento do câncer de pulmão. Vamos lá, gente. Ele está falando que o PM10, ele danifica o DNA, tá? Se ele danifica o DNA, ele pode fazer com que essas células do pulmão virem células tumorais. Ele pode fazer com que elas comecem a se multiplicar de forma descontrolada. É isso que caracteriza um tumor. Uma célula tumoral é uma célula do nosso corpo que perdeu o controle dessa multiplicação, que começa a sofrer mitose, começa a se multiplicar de forma exagerada. Show? Então vem. O PM10, ao danificar o DNA, pode transformar as células em tumorais. Ou seja, células que se multiplicam, se replicam, né, sofrem mitose de forma descontrolada. Show? Tranquilo? Vamos para fechar aqui esse quadro. Colocar aqui a letra B, que na verdade é uma tabelinha que você tinha que preencher ali na hora da prova. Mas a gente coloca aqui no quadro. Letra B. O termo respiração pode ser empregado para o processo de trocas gasosas entre o meio externo com o meio externo através de superfícies respiratórias. Nesse sentido, complete a tabela abaixo com o tipo de respiração de cada animal. Dessa tabela para mim, Racine. A gente tem minhoca, caranguejo, beija-flor e baleia azul. Minhoca, galera, vai fazer respiração cutânea. A minhoca respira pela pele, é um anelídeo. Um anelídeo que faz respiração cutânea. Logo depois, a gente tem caranguejo. Caranguejo respira por brânquia. A respiração é branquial. E depois,
A gente tem beija-flor e baleia. Beija-flor e baleia, os dois têm respiração pulmonar. Então, respiram por pulmão. Vou botar aqui respiração pulmonar para os dois. Show? Tranquilo? Acho que a pegadinha aí era a baleia, né? O pessoal achar que a baleia respira embaixo d'água. Baleia é um mamífero, né? Baleia respira por pulmão, que nem você. Ela sobe para respirar, tá? Então, respiração pulmonar também. Deixa o pessoal tirar um print. O pessoal printou aí esse quadro, ó. Show de bola. Fechamos a 2? Tem mais alguma coisa aí nela? Não? Então vamos embora para a 3. Tem gente perguntando, Racine, onde é que tá o material? Tem como a gente ver? Onde o pessoal acha? Se acha? Racine tá dando uma olhada aqui, Gui, pra ver, tá? Esse conteúdo pode cair sim, tá bom, Aira? Não são conteúdos super específicos, não, se você observar, tá? São conteúdos bem gerais, assim, de biologia, tá? Vamos lá. Respiração de inseto, Gui. Inseto tem respiração traqueal, lembra? Eles têm vários poros pelo corpo, tá? Por onde o ar entra. E esse ar, ele é levado até cada célula por um sistema de tubos que são chamados de traqueias. Então, o inseto tem respiração traqueal. O sangue, por exemplo, não participa do transporte de gases nos insetos. Por isso que o sangue deles não tem cor. Eles não têm pigmento no sangue, tá? O sangue não participa do transporte de gases, porque as traqueias, elas levam oxigênio diretamente até cada célula. Então, o inseto é a respiração traqueal. Aracnídeo, aranha, é uma respiração filotraqueal. Parece com o inseto, também tem as traqueias, mas já tem uma participação do sangue. Show? Tranquilo? Tá? Vamos lá. Questãozinha 3, questãozinha super atual aí da Unicamp, falando de Covid-19. Vamos lá. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de Covid-19, uma doença causada pela infecção pelo novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. No mundo, até 22 de 1 de 2021, mais de 97 milhões de casos foram confirmados em 192 países e regiões, contabilizando mais de 2 milhões de mortes. Tá, vamos lá. Letra A, defina pandemia. Já começa assim a nossa letra A, tá? Por que que A? Vamos apagar aqui, já vou apagar 1 pra gente botar a 3. Por que que a Covid-19, ela foi considerada uma pandemia, gente? Uma doença é pandêmica, né? Quando a gente tem casos em todos os continentes, né? Onde a gente tem casos em diferentes países ali do mundo, tá? Então, o gabarito oficial ali da Unicamp passou pela questão continente, do continente mesmo. Então, uma doença é considerada pandêmica quando são encontrados surtos ou casos, né? Em todos os continentes. Se espalhou pelo mundo todo. Faz muito sentido, né? Nessas doenças de transmissão de pessoa para pessoa, ainda mais por via aérea, passa muito fácil. O vírus SARS-CoV-2 usa a proteína spike, presente em sua superfície, ele está te mostrando aqui a spike, para se ligar ao receptor ECA2 na superfície das células humanas.
Com base na figura a seguir, Racine vai descer para mostrar a figura pra gente. Descreva as etapas 3 e 4 indicadas no ciclo de replicação do SARS-CoV-2. Olha para a figura, tinha que olhar, tá? Não tinha jeito. Vamos ver aqui, ó. Ele tá usando a proteína spike para se ligar na nossa célula. Nisso que a proteína spike se ligou no receptor da nossa célula, ele entrou. O vírus entrou na célula hospedeira, essa é a etapa 2. Entrou. Tá. O que está acontecendo na etapa 3? Repara que a gente está tendo a abertura do capsídeo, tá vendo? O capsídeo ele tá abrindo para colocar na célula o material genético viral, o RNA viral, tá? O coronavírus é um vírus de RNA, tá? Esse RNA na etapa 4, ele está sendo traduzido, ele está sendo usado pela célula hospedeira para produzir novos vírus. Olha aqui na etapa 5, um outro vírus surgindo e sendo jogado para fora da célula na etapa 6 para infectar outras. Show de bola? Então vamos lá. Na etapa 3... Na etapa 3, ocorre a abertura do capsídeo. A gente acabou de revisar vírus, né? Na aula antes dessa. O material genético viral, ele fica dentro desse pacotinho de proteína que é o capsídeo. Ocorre a abertura do capsídeo e a liberação do material genético, né? E a liberação do RNA no citoplasma da célula. Na etapa 4, então, esse RNA começa a ser traduzido pela célula, formando novas partículas virais. Show, gente? Nem precisa tirar o print ainda dessa 3, que dá pra gente apertar aqui, né? A gente coloca aqui a 4. A gente vai tentando colocar o quadro, se for possível, de 2 em 2, que aí vocês não precisam ficar com muitos prints aí. Tem mais alguma coisa nessa 3, Racine? Vê aí pra mim. Desce aí. Ih, tem a B. Não tem a B? Gente. Essa foi a A, né? Volta ali, volta ali. Essa foi só a A. Não, volta no material. Eu botei letra B, mas essa foi só a A, né? Show. É que tinha o desenho e me perdi. Então essa foi a A. Então deixa eu apertar a B aqui. E essa é grande, então. Vai ser só ela, esse quadro. Vamos lá. Vai ter jeito. Ó. Vários laboratórios estão envolvidos no desenvolvimento de vacinas para a Covid-19, utilizando de diferentes estratégias. Explique como ocorre a imunização ativa pela vacinação do indivíduo. Letra B, uma questãozinha clássica sobre vacina. Como é que uma vacina funciona? Galera, por que a vacina é uma imunização ativa? Porque o que a vacina faz é induzir o meu corpo, eu vou produzir anticorpos e células de memória. Essas células de memória, elas vão ficar aqui em mim, patrulhando. Se eu for exposta ao antígeno novamente, se por acaso eu tiver contato de novo com o coronavírus, essas células de memória que estão em mim, elas vão produzir anticorpos tão rápido e em quantidade tão grande que eu ou não vou ter os sintomas ou eu vou ter sintomas fracos da doença, que é o que a gente chama de resposta imune secundária. Isso não é só para Covid não, tá? Por exemplo, imagina a vacina do sarampo. Eu tomei a vacina de sarampo. Quando eu tomei a vacina de sarampo, ela fez o meu corpo produzir anticorpos e células de memória. Então, essas células de memória estão em mim. Imagina que o Racine vem aqui trabalhar com sarampo.
Então, ele chega aqui com sarampo. Sarampo passa por via aérea. Eu vou acabar entrando em contato, o vírus vai entrar em mim. Essas células de memória, quando o vírus do sarampo entrar em mim, essas células de memória, elas vão produzir anticorpos de uma quantidade tão grande, tão rápido, que eu nem vou ter tempo de ter os sintomas. Eu não vou sentir nada, tá? É o que a gente chama de resposta imune secundária. Show? Então, vamos lá. A vacina induz a produção pelo organismo, que é o meu corpo que está produzindo, de anticorpos e células de memória. Pronto, essas células de memória vão ficar em mim. Em uma próxima exposição ao patógeno, essas células irão produzir anticorpos rapidamente em grande quantidade. Que é o que a gente chama, vou botar assim, em uma resposta imune secundária. Essa resposta evita o aparecimento de sintomas, então talvez você nem tenha sintomas, ou, pelo menos, de sintomas graves. Tá? Então, por exemplo, no caso da vacina da Covid, isso é muito comum. Às vezes a gente até tem sintoma, mas não é um sintoma grave. Você vai ter coriza, dor de garganta, vai perder o paladar, o olfato, um pouquinho de febre, mas você não vai precisar entubar, entendeu? Você não vai entrar num quadro grave da doença. Tranquilo, gente? Tira um printzinho aí dessa questão 3, tá? Pode tirar. Pode ir para 4, Racine. Questão Z que levou o quadro todo. Ah, vambora. Vai lendo aí, eu vou apagar aqui a 3 para botar a 4. Essa é uma questãozinha, gente, que a letra A, ela é bem de interpretação da tabela, tá? Não dá para ignorar a tabela, não. Então, eu já peguei aqui um espacinho para mim, para eu botar a questão 4. Vamos lá. Um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros é o tradicional arroz com feijão, uma combinação balanceada de diversos nutrientes importantes para a saúde humana. A combinação de arroz com feijão fornece todos os aminoácidos essenciais ao organismo. Aminoácido essencial a gente também revisou lá nas 2 aulas, né, anteriores a essa. São aqueles aminoácidos que o meu corpo não produz. Por isso eu preciso comer. Então, quando você come arroz com feijão, você já consegue todos esses aminoácidos essenciais. Você já consegue todos esses aminoácidos que o seu corpo não produz, tá? A tabela abaixo apresenta variações na quantidade de alguns aminoácidos essenciais pela categoria de alimentos. Então, tem aqui, ó. Vai, Racine, desce aí pra mim. Na letra L, que é o seguinte: considere uma época de escassez em que é necessário substituir o feijão do combinado arroz por feijão com outro alimento.
Tendo como base as informações fornecidas, que alimento da tabela poderia ser escolhido? Então, tá sem feijão. Que outra coisa eu poderia escolher para substituir o feijão? Bem, gente, eu vou ter que ver o seguinte, tá? Eu vou ter que ver o que o feijão tem e quem também tem igual a ele, né? Então, por exemplo, ó, vamos olhar aqui essa tabela. O feijão, por exemplo, ele tem muita isoleucina, tá vendo? Ele tem isoleucina, ó, check. Só que todo mundo tem isoleucina também. Então, não adiantou muita coisa, vamos lá. O feijão tem leucina, show, todo mundo também tem leucina. Agora dá uma olhada. O feijão tem muita lisina, ó, muita lisina. O milho não tem, quase não tem. O arroz quase não tem, tá? A soja também tem muita lisina. Verdura ok. E a gelatina quase não tem. Então a soja, por enquanto, tá ganhando. Porque assim como o feijão, ela também tem muita lisina, tá? Fenilalanina todo mundo tem. Treonina, novamente, ó. Observa que o feijão tem muita treonina, assim como a soja. Os outros ou tem pouco ou tem a quantidade ideal, tá? Mesma coisa, valina, que todo mundo tem, e o triptofano. O feijão tem pouco triptofano. A soja tem na quantidade ideal, então não vai faltar, tá? Então, se a gente observar, o melhor alimento para substituir o feijão, se tivesse uma escassez, seria a soja, tá? Então, vamos botar aqui. Soja. Pois ela apresenta todos os aminoácidos essenciais na mesma quantidade ou em quantidade superior, né? Como é o caso do triptofano. Então é melhor ter mais do que faltar, né? Ou em quantidade superior. Todos os aminoácidos essenciais na mesma quantidade ou em quantidade superior ao feijão. Perfeito. Então, se faltar feijão, dá para substituir pela soja. Vamos de letra B de bola, que agora sim vai ser um pouquinho mais chatinha de conteúdo. Desce para mim, Racine. Considere a seguinte afirmação. O arroz, embora seja um alimento saudável, deve ser consumido por uma pessoa com diabetes tipo 2, sob orientação profissional para controlar a glicemia. Explique a afirmação, levando em consideração as transformações que o arroz sofre na digestão e as características da diabetes tipo 2. Então, a gente vai fechar a aula nessa questão, tá? O diabético tipo 2, gente, ele é resistente à insulina. Ou seja, ele produz insulina, mas o corpo não responde mais a ela. Ou seja, a insulina não funciona no corpo dele. Se a insulina não funciona, não tem como a glicose sair do sangue e entrar nas células, tá? Então, o diabético tipo 2, ele tem que ter muito cuidado. Porque se ele comer glicose demais, ele vai ter hiperglicemia. A quantidade de glicose no sangue vai subir muito, porque não vai existir insulina para puxar essa glicose para dentro das células. Na verdade, não vai existir insulina funcional, né? Ele vai produzir, mas ela não vai funcionar. Ok, tá? O arroz. O arroz, ele é rico em amido. O amido, ele vai ser digerido lá no intestino pela amilase pancreática até maltose, tá? Vamos fazer um esqueminha aqui para guiar a nossa resposta. Já que essa será a nossa última questão. Então, o arroz, ele vai ser fonte de amido. Lá no intestino, o amido vai ser digerido até maltose pela amilase pancreática, que o pâncreas libera lá no intestino. A maltose vai ser quebrada pela maltase, produzida ali no intestino mesmo, em glicose. Então, ao final da digestão,
o arroz vai acabar liberando glicose pro sangue. Como o diabético tipo 2 é resistente à insulina, ele tem que moderar a quantidade de arroz na dieta, porque senão os níveis de glicose no sangue vão subir muito. Essa é a ideia. A Unicamp queria saber se você sabia que o arroz, apesar de ser feito de amido, esse amido no final da digestão vai fornecer glicose para o sangue. Show? Então vamos lá. O arroz é um alimento rico em amido. Vamos começar daqui. Esse carboidrato, só para não repetir amido, será digerido até maltose pela amilase pancreática. Essa maltose será digerida até glicose pela maltase. A glicose será, então, absorvida para o sangue. Fechamos essa primeira parte. Agora vamos lá. Agora vamos relacionar com a diabetes. O diabético tipo 2 é resistente à insulina. Dessa forma, sem a atuação desse hormônio, ou sem a ação desse hormônio, a glicose não consegue entrar nas células, se acumulando no sangue. Como a ingestão de arroz aumenta a glicemia, porque a gente viu que o arroz vai liberar glicose no sangue, o diabético precisa ter cuidado com esse alimento. Show de bola, gente? Tira um printzinho aí dessa questão 4. Outra questão gigante aí do nosso material. Show de bola, gente? Fechamos então esse primeiro tempinho de aula. Vamos dar uma descansadinha de 15 minutos, que daqui a pouco eu volto fazendo mais questão de Unicamp, segunda fase. Até já! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.